Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje eu quero conversar com você sobre uma ideia muito interessante, que é o fato de você ter ideias. Acontece muito por aqui, inclusive aconteceu ontem, por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, que é uma pessoa chegar até mim e falar assim: Lucas, eu pensei em um projeto aqui, pensei em uma solução, gostaria que você fizesse para mim essa ideia que eu tenho, esse projeto. E conforme esse projeto, conforme essa ideia dando certo, eu te remunero, eu te pago. Isso acontece com muita frequência. Aí você começa a conversar, a pessoa ainda fica insegura: ah, não, eu não posso falar minha ideia totalmente, só posso falar um pedaço, eu tenho medo que outras pessoas acabem roubando esse projeto que eu tenho, essa ideia. Então a pessoa chega até mim com a metade de uma ideia, com a metade de um projeto, com medo de falar, e ainda quer que a gente acabe embarcando nessa aventura sem nem ao menos poder falar o todo. Essa pessoa que chega com essa ideia, ela já está até um passo à frente da maioria das pessoas. Por quê? Porque ela já está buscando alguém para ajudá-la. E você sabe quanto vale uma ideia? Eu vou falar para vocês vão ficar abismados. Uma ideia vale 1 milhão de zeros. Uma ideia não vale nada, porcaria nenhuma, não tem valor uma ideia. Aí você pode pensar: pô, Lucas, mas então você está me falando que as pessoas não devem ter ideia, as pessoas não devem procurar fazer coisas novas? Não, eu não estou dizendo isso. As ideias, elas são importantes, não só são importantes, como elas são ela é a base. Toda ideia é a base de uma evolução, toda ideia é a base de construir algo novo. É muito, muito importante. Só que tem uma coisa que é muito mais importante. Só que antes de eu falar o que é essa coisa, eu quero te dizer que uma ideia por si só não é totalmente inútil. Por exemplo, você tem uma ideia, se você tem apenas uma ideia, essa ideia pode te ajudar a inflar o seu ego, por exemplo, para massagear o seu ego, já te ajuda nisso. Te ajuda a ter uma boa conversa de bar também. Sabe quando você já tá no fim do bar e aí tá aquele amigo do seu lado, tá falando daquela ideia já a noite inteira, falando, e acaba, para algumas pessoas até gera um entretenimento, para outras gera até certo constrangimento, e para outras gera até a pessoa ficar de saco cheio e não vê a hora de ir embora. Ajuda nisso. Então ajuda a entreter alguém, se você tem apenas uma ideia. E no final do vídeo eu vou comentar também sobre 3 dicas, eu vou dar 3 dicas para ajudar você a saber se a sua ideia ela pode ir para frente ou não. Mas eu já vou falar sobre 2 pontos agora que já vai ajudar logo no começo do vídeo, tá bom? Uma coisa que você tem que ter em mente é que, pô, será que a minha ideia é boa? Você já pode pensar, se a sua ideia ajuda a resolver um problema, não só um problema, mas é um problema de várias pessoas, isso é para saber se a sua ideia tem potencial de lucro, se a sua ideia tem potencial de monetização. Então, se a sua ideia ajuda a resolver um problema, e esse problema é um problema de muitas pessoas, essa ideia pode ter um bom potencial. Ah, Lucas, mas é só para curar problemas, para curar dores? Não, tem outra coisa também. A sua ideia ajuda as outras pessoas a terem algum tipo de prazer? Por exemplo, a minha ideia é voltada para um projeto de educação fitness. A minha ideia ela é voltada para que as pessoas possam ter mais prazer em dirigir, por exemplo. Então, se a sua ideia ela está resolvendo um problema ou está fazendo com que as pessoas tenham mais prazer em determinada área, essa sua ideia tem potencial. O segundo ponto é que se essa ideia for resolver o problema de mais pessoas, quanto mais pessoas você está resolvendo um problema ou levando as pessoas em busca do prazer, melhor ainda, mais potencial essa ideia tem. Agora eu vou falar para você o que é mais importante do que você ter uma ideia. O mais importante é você ser um bom executor. Se você tem uma boa execução, é incrível. Aí sim você consegue fazer essa sua ideia que tem potencial realmente virar algo, realmente materializar. Porque senão, se você não é um bom executor, realmente não vale de nada. Ah, Lucas, eu não sou um bom executor, mas eu sou bom em encontrar as pessoas corretas e pôr esse time para jogar. Ótimo, você já tem alguma coisa em mãos. Você consegue ter uma boa ideia, você consegue colocar um time para rodar, só que você tem que ter o mínimo de participação ali do projeto. Não adianta você, tive a ideia e você senta na cadeira e fala, bom, já tive a ideia, vocês que resolvam aí. Muito pelo contrário.
provavelmente você vai ter que ser a pessoa que mais trabalha no seu projeto, você vai ter que ser a pessoa que mais trabalha na sua ideia. E pensando em invenções, pensando em como traçar um paralelo, né? De como que... Por que a execução é mais importante do que a ideia? Pensa em alguns inventores. Por exemplo, você tem o Steve Jobs, que inventou o celular touch. Você tem o Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Você tem o Henry Ford, que inventou o carro. Você concorda que essas pessoas inventaram esses produtos fazem muito sucesso? Mas se você respondeu sim, eu já te digo que a resposta era não. Ah, por que não, Lucas? Porque, na verdade, essas pessoas não inventaram esses produtos que eu estou falando. O Steve Jobs não inventou o celular que é touch, o Henry Ford não inventou o carro, salvo engano, o Thomas Edison não inventou 100% da lâmpada. Acho que já tinha alguém, inclusive o sócio dele, que era de outra região ali, já estava inventando ali a lâmpada. Ele foi o primeiro a fazer a lâmpada, mas existiam já outras pessoas trabalhando nesse projeto, tentando fazer acontecer. E pegando o Thomas Edison em especial, porque ele tem uma frase que é muito interessante, não sei se eu vou lembrar ao pé da letra, mas é mais ou menos assim. Ele comenta, alguém pergunta para ele, pô, Thomas, como que... Eu já tô íntimo dele, né, chamando ele de Thomas. Como que você não cansou de ficar tentando? Chegou até mim que você tentou criar 1000 vezes a lâmpada, né? Você cometeu 1000 erros. E aí diz que ele respondeu o seguinte, eu não cometi 1000 erros. Eu descobri 1000 formas de não se fazer uma lâmpada. Então você percebe como ele realmente trabalhou nesse projeto, como ele executou e como ele quis que aquilo fosse dar certo. E além disso, não só dele ter criado a lâmpada, ele também criou uma empresa de muito sucesso, que foi a GE. Por exemplo, se você tem uma geladeira GE na sua casa, agradeça ao Thomas Edison. Quando você vai no hospital, que você faz um exame naqueles produtos gigantes da GE, também tem a ver com a empresa que ele criou, acho que foi em 1800 e tralalá, alguma coisinha assim. E ele tinha tantas ideias, e ele não só tinha ideias, como ele ajudava a colocar essas ideias para funcionar, para rodar. E é interessante que... Lembra que eu comentei no começo do vídeo que ele tinha um sócio e etc? Que ele tinha um sócio não, que ele tinha uma outra pessoa do outro lado fazendo um projeto? Ele chamou essa outra pessoa para ajudá-lo a criar a GE. Então, quem era em determinado momento um concorrente dele, era alguém que ele podia se preocupar, ele falou, pô, esse cara tem a mesma linha de raciocínio que a minha, ele tem mais ou menos a mesma linha de pensar em revolução que eu tenho, vou procurá-lo para que a gente possa dar sequência no projeto. Aliás, revolução é uma palavra interessante porque a revolução ela tem a ver com uma força que não pode ser parada. Então a energia elétrica, a lâmpada, era uma revolução que estava acontecendo e não tinha como ser parado. Não tinha como alguém chegar e falar assim, não, parem de construir a energia elétrica, parem de avançar nesse projeto. Era incontrolável, uma força incontrolável. Acho que até tinha na época uma força contrária, falando que aquilo era coisa... que não era coisa do bem, era coisa XPTO, mas eles mesmo assim, eles foram em frente. Um outro ponto é que é mais importante você ser um bom executor, porque um bom executor com uma ideia média, ele pode transformar isso num grande projeto. Agora, se você você é um cara que tem uma grande ideia e você é um mau executor, você pode pegar uma ideia mirabolante, uma ideia incrível, e você é um mau executor, você pega essa ideia aqui, praticamente passa ela num filtro e do outro lado vai sair uma porcaria, tá? Ao contrário do cara que é um grande executor. Ele tem uma ideia média, ele passa essa ideia média num filtro e isso daqui vira uma coisa gigantesca, uma coisa incrível. Então procure ser um bom executor, ter um bom time, procure saber como colocar isso em prática. O outro ponto que... Aliás, eu vou deixar esse outro ponto, eu vou deixar mais para o final quando eu vou falar das 3 dicas. Porque você tem que saber alguma forma... Tá, Lucas, você falou que só ter uma ideia é ruim, que eu preciso ser um bom executor, ou eu preciso ter um bom time, mas como que eu sei? Como que eu consigo fazer isso dar certo? Como é que eu sei se a minha ideia realmente é boa? No vídeo passado, acho que no último vídeo que eu fiz, eu comentei sobre o equilíbrio do planejamento versus a execução, tá? Tem muita gente que fala que você tem que passar um bom tempo afiando o machado, tem que afiar o machado só para depois fazer um corte preciso ali naquela árvore, para depois fazer aquela boa execução.
Tem gente que é do pensamento contrário, fala que você tem que ter muita execução e pouco planejamento. Eu acho que é importante cada um se conhecer e saber o quanto de pitada de planejamento, o quanto de pitada de execução você tem que colocar para fazer aquilo ali dar certo. Isso vai de cada um para cada um. Uma boa medida que eu gosto, que não é minha, na verdade, eu escutei isso alguns anos atrás e que eu acabei incorporando um bom pedaço disso, é você planejar X e executar X em dobro. Então, se você planejou um dia, passa 2 dias executando. Passei uma semana fazendo um plano, passa 2 semanas executando. Então, eu vou direto ao ponto. Vou falar sobre as 3 formas que... não são as 3 formas de você saber se é uma ideia, mas também a última dica é para você que é muito preocupado. Você fala assim, não, Lucas, eu sou um bom executor, sou um excelente executor e por isso eu tenho medo de colocar a minha ideia no ar, porque eu acho que alguém pode roubar. Ou então você, na verdade, não é um bom executor e, no fundo, você sabe que a sua ideia não é tão boa e você está segurando ali de alguma forma, internamente, inconscientemente, você está segurando porque você sabe que aquilo não é bom. Vou te dar uma dica de como proteger isso. Primeiro, vamos falar das 2 dicas iniciais para você testar a sua ideia, para você testar se aquilo pode dar certo ou não. A primeira dica que eu dou é a seguinte: se você tem uma ideia e você quer testar essa ideia, procura um sócio. Procura alguém para abraçar essa ideia contigo. Aí você pode pensar, pô, Lucas, mas esse sócio vai ter 50% do meu projeto, etc. Mas percebe que se você não conseguir vender essa ideia para uma pessoa, como é que você quer vender essa ideia para um monte de pessoas? Então procura vender essa ideia para um sócio, não que você tem que tentar vender para uma pessoa só. Tenta vender para outras pessoas, tenta fazer com que outras pessoas embarquem na sua ideia, que outras pessoas embarquem, na verdade já deixa de ser uma ideia, que outras pessoas embarquem no seu projeto. Então, acho que a primeira coisa que você pode tentar fazer é tentar convencer alguém. Ainda que aquela pessoa não vire o seu sócio, só de você ter tentado, de você fazer o convencimento de alguém se convencer de que o seu projeto é bom, de que a sua ideia é incrível, você já vai estar dando um passo excelente. E um outro ponto que eu dou é o seguinte: pode ser que você pense, eu vou tentar vender a minha ideia para investidores, eu vou atrás de investimento, vou captar recurso, porque com recurso eu tenho certeza que eu vou conseguir colocar o meu plano em prática. Não faça isso antes de conseguir, primeiro, de repente um sócio, ou se você não tiver um sócio, você fala, não, Lucas, não quero sócio de jeito nenhum, tudo bem, concordo, é uma linha de raciocínio válida, e se você não quer ter um sócio, você tem que ter pelo menos vendas, tá? Lucas, mas eu não posso ter vendas ainda. Você não precisa ter 1 milhão de vendas, você não precisa ter 1000 vendas, você não precisa ter 100 vendas. Se você conseguir fazer uma venda, já é um estudo de caso para que você possa levar para o investidor. Se você tiver 2 vendas, melhor ainda. Se você tiver 10 vendas, melhor ainda. E mesmo que você não tenha um produto, você pode fazer uma venda. Mas isso, de repente, é um assunto para outro vídeo, porque é um pouco mais complexo. Mas você pode simplesmente vender a ideia, vender a sua ideia para as pessoas adquirirem o seu produto agora, mas elas vão receber daqui a algum tempo X. Então, antes de falar com o investidor, se você tiver estudos de caso para mostrar que as pessoas têm interesse no seu projeto, têm interesse na sua ideia, a chance desse investidor colocar grana em você, colocar grana no seu negócio, realmente investir para que aquilo aumente, para que aquilo prospere, melhor ainda. Ainda mais aqui no Brasil. No Brasil, os investidores, você pega, por exemplo, o Shark Tank, que é aquele programa onde alguns investidores ficam escutando ideias e investem em determinado projeto. Você vê que aqui no Brasil tem muito a cultura de esperar com que aquilo realmente dê certo. Aquilo já está dando certo. Beleza, está dando certo, então eu vou investir. Ao contrário da cultura, por exemplo, dos Estados Unidos, onde as pessoas são mais propensas a investir em ideias que ainda são embrionárias. Aqui no Brasil já não. O empreendedor, ele quer ter já alguma coisa ali palpável para saber se tem uma direção. Outra característica do investidor brasileiro é que normalmente ele quer abocanhar uma parte maior do seu projeto. Então você tem que ter esse cuidado também. Geralmente é de 30% para cima. Nos Estados Unidos, não. As pessoas, você vê como é uma coisa curiosa, né? Ao mesmo tempo que aqui no Brasil os empreendedores, os investidores, eles querem abocanhar uma parte maior do seu projeto, nos Estados Unidos você consegue com que as pessoas comprem a sua ideia
E elas, como é só uma ideia embrionária, ela acaba ficando ali com uma pequena parte do negócio e às vezes colocando menos ou mais dinheiro. Então é uma faca de dois gumes e precisa entender em que ponto que você tá. Então tenha um sócio, é a primeira dica, ou tente convencer alguém da sua ideia, tá? Se você achar que o sócio não é uma boa. Tente fazer uma venda ou a venda já do produto final, uma pequena parte, a gente chama de MVP. Depois dá um Google e pesquisa o que é um MVP. Tem um livro que fala bastante disso, eu não sei onde que está, que é Startup Enxuta. Mas se você quer saber um pouco mais, dá uma lida nesse livro, A Startup Enxuta. E aí a última dica que eu quero dar é para aquela pessoa que ela tem certeza que a ideia é boa, tem certeza que ele é um bom executor, ele tem medo real e às vezes esse medo pode ser ou não verdadeiro, mas ele não quer fazer. Você pode, quando você for contar essa ideia para alguém, para que essa pessoa execute, você pode fazer um contrato de confidencialidade. E aí esse contrato de confidencialidade, ele vai te dar alguma garantia de que aquela pessoa não vai roubar a sua ideia. Ainda que ela roube a sua ideia, você tem uma garantia de que aquilo é seu, você pode entrar com um processo e etc, e pode ir para frente. Aqui no Brasil a gente tem um caso interessantíssimo, que é do Eduardo Saverin, acho que é assim que pronuncia, que é o cofundador do Facebook. O Eduardo, acho que esse ano aqui ele se tornou o brasileiro mais rico do mundo e poucas pessoas conhecem a história dele. Ele colocou uma grana lá no projeto do Mark Zuckerberg e ele acabou se dando muito bem nessa história, né? Acabou conseguindo fazer com que aquilo desse certo. O Mark Zuckerberg, além de ser um cara que também era um bom executor, ele teve uma boa ideia. E antes de fechar, já falei aqui sobre as 3 dicas, antes de fechar isso, eu quero falar o seguinte: se algum dia você achar uma lâmpada mágica e aí nessa lâmpada mágica o gênio aparece para você e fala assim, ó, você pode fazer os 3 pedidos, é o tradicional isso, né? Eu acho que você pode pedir para que você tenha boas ideias, você pode pedir para que você seja um bom executor, então você já ligou essas duas pontas aqui, e aí o terceiro pedido fica livre para você pedir o que você quiser. Acho que você pode pedir, por exemplo, para que você consiga aproveitar bem a vida, para você não ficar só trabalhando, né? Ideias e execução, ideias e execução. Pede para que você seja um bom aproveitador da vida também. Com isso, você vai conseguir realizar todos os outros desejos que a maioria das pessoas pedem em filmes, em livros, pedem riqueza, pedem poder. Você não precisa de nada disso, você precisa de boas ideias e boa execução e saber aproveitar as coisas, saber aproveitar a vida. Era o recado que eu quero deixar para você hoje. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.